A Thaís já me apresentou, né? Eu sou o Fox, assino minhas artes. Fox é apelido, para quem não me conhece. Eu assino minhas artes José Malinowski, que é o meu nome, né? Edson José Malinowski, esse aqui é meu filho, que já está aqui em cima comigo, o Benjamin, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado com a Sandy, que está ali fora, com o nosso segundo filho. Para quem não me conhece, eu não sei se quem estava o ano passado aqui no evento, eu participei o ano passado aqui, né, a convite da igreja aqui, através da Thaís, do Eduardo, né. O ano passado eu falei um pouquinho sobre o meu trabalho e eu quero dar uma pincelada sobre o meu trabalho, né. Eu sou grafiteiro profissional já há alguns anos, sempre me perco no quantos anos eu estou trabalhando já profissionalmente, mas eu sempre falo há mais de 10 anos, né, para dar aquela tapeada, né, na memória. Trabalho profissionalmente há mais de 10 anos, como todo artista, como toda profissão na área cultural, artística. A gente começa já algumas coisas já na infância, outras coisas na adolescência. E aí a gente vai descobrindo a nossa... Só vou olhar o horário aqui para mim não passar do horário. A gente vai descobrindo a nossa vocação nessa fase, né? Então já é algo plantado dentro dos nossos corações, através de Deus, né? Deus já plantou no teu coração, no meu coração, já, né, lá no ventre da nossa mãe, o que a gente iria fazer na vida, né? Qual que seria o nosso, digamos assim, chamado vocacional, né? Eu trabalho profissionalmente, como eu falei, com a arte, atendo diversos clientes, diversas culturas, diversas crenças, clientes desde várias tudo bem? Várias faixas, classes sociais, né? Então, eu sou muito agraciado através da minha arte por eu conhecer muitas pessoas. Então, eu acabo encontrando pessoas de diversas facetas, né? Pessoas que estão muitas vezes tristes, pessoas que muitas vezes estão alegres, pessoas que estão vestindo máscaras para esconder alguma coisa, pessoas que estão rindo para esconder o choro. Então, eu acabo encontrando muitas pessoas, né, durante o meu trabalho, né? E o legal é que eu posso transmitir a minha mensagem através do meu trabalho. Então, o cliente vem, me chama e eu acabo trazendo o meu trabalho para dentro da casa, para dentro do comércio, para dentro da onde esse cliente está vivendo ou onde ele necessita da arte, né? Se alguém puder me ajudar ali com meu filho. Ele tá achando que o papai está mandando aqui em cima agora. Então, eu acabo encontrando, né, como eu estava falando, muitas pessoas assim no dia a dia, durante as semanas, pessoas de Santa Catarina, pessoas de outros estados, né, até alguns lugares em outros países, né. Então, sou muito agraciado por Deus por isso, né, de ter contatos com pessoas assim. Tem pessoas que eu nunca mais vi na vida, que eu pintei uma vez, nunca mais vi elas. Tem pessoas que alguns clientes que se tornaram amigos, clientes de outros estados, inclusive, né, se tornaram amigos. Até hoje a gente tem contato, a gente troca mensagem, né, pelo WhatsApp, enfim. Então eu sou muito agraciado por Deus através disso. E através dessas coisas, eu consigo passar a mensagem de Deus para essas pessoas. Claro que tem lugares que a gente tem que usar a sabedoria, a gente não sai falando, né? Mas a maioria das pessoas pergunta o que eu transmito com a minha arte, né? O que eu estou trazendo com a minha arte para a casa dela ou para o comércio dela. E eu falo aquela realidade a qual eu estou pintando. Então, é muito legal isso, você trazer a arte e através da arte trazer essa mensagem de Deus. Eu sempre falo para a galera que o meu trabalho, a minha arte é um conflito contra a escuridão, né? Então, por que é um conflito contra a escuridão? Eu trago com a minha arte, eu tento trazer a minha arte, refletir a luz de Deus, né, através da minha arte, né? Então, ela ocupa lugares que muitas vezes eram lugares caídos, lugares que ninguém dava valor, e de repente está uma pintura lá, né, onde eu fiz a minha pintura, de repente a galera começa a valorizar aquele canto. Então algo muito legal, que é algo construtivo, onde você vê um ambiente caído,
você vê a transformação daquele ambiente sendo transformado, de repente as pessoas ocupando aquele lugar, as pessoas também perguntando, né, o que aquilo está trazendo o que tem naquilo que está trazendo algo tão bom que faz as pessoas ficar naquele lugar. E eu sempre costumo falar também que a minha arte não é a luz, né? Ela não tem a luz própria, mas ela é um reflexo, né? Ela é um espelho. Então eu trabalho isso na minha arte. Eu acabo trabalhando desde o contexto físico, né? Que é a textura visual que vocês... Eu estou pintando um quadro ali fora, um tecido ali fora. Então tem toda a questão visual, estética, mas também tem toda a questão espiritual que está por trás, né? Então eu trago isso através da minha arte, né? Então eu tento trazer, por exemplo, já teve agora recentemente, esse ano ainda, que eu trabalhei num lugar, e a cliente veio, começou a falar, né? E, inclusive ela não... O resultado que eu tinha feito no muro, às vezes, é raro acontecer isso, mas às vezes acontece. Eu pintei uma arte, assim, ela me deu tipo, uma direção, assim, eu quero uma flor tal, e pintei a flor. Ela falou assim, te dou total liberdade, faz o que você sentiu no teu coração ali e tal. E é uma cliente assim, que não é cristã, né? Ela só me deu uma referência, ela falou, eu quero o teu traço ali, faz o que você sentir. Ela me deu uma playlist assim do lugar, até para me ouvir, e eu orando ali no pensamento, ali, falando com Deus, e comecei a pintar. Aí quando ela chegou no final ali no resultado, ela falou, preciso ser sincero, eu não gostei da arte. Ela começou a falar assim, e eu falei, beleza, né, não gostou. Aí eu, né, falei para ela, mas você me deu total liberdade, então eu fiz o que estava no meu coração, tal, né, só falei isso. E de repente ela começou a chorar. Começou a chorar assim, falando, tentando expressar a sinceridade dela, mas começou a chorar. Resumindo, ela viu naquela arte como se fosse eu não sei como que ela enxergou naquela arte um útero, né? E aí depois fui descobrindo, conversando com ela, descobrindo que tinha algo com a mãe dela, então a arte tocou algo no coração dela ali, que não sei o que mexeu no coração dela ali, que fez ela chorar na minha frente. Ali, na hora que ela estava conversando comigo, começou a chorar, e eu falei assim, faz assim, fica com essa arte durante essa semana, olha bem ela, tal, né, fica namorando essa arte, e daqui uma semana você me fala, e eu venho, volto aqui, a gente faz de volta a pintura, né, você só paga o material ali e o meu dia de serviço e a gente faz de novo, não tem problema. E aí eu saí, ela falou, não, beleza, não, tá tranquilo, tal, e aí saí, acho que deu umas 3 horas depois que saí da casa dela, ela começou a me encher de mensagem e tal, que o coração dela mudou de um jeito assim. Então, resumindo, eu ainda não sei ao certo qual trauma no coração dela aquela arte mexeu. Então, assim, o que eu quero dizer, a arte ela tem um poder, não, como eu falei no começo, ela não é um poder próprio, mas é um espelho, né, que reflete a luz de Deus. Assim como tem muita arte que reflete a escuridão, que reflete coisas ruins, que trazem coisas ruins também. Mas algo mexeu no coração dela. E isso foi uma experiência recente. Eu tive outras experiências, né, com a arte, de mexer algo no coração das pessoas, né. A arte ela tem essa facilidade de pegar coisas do mundo espiritual e trazer para o mundo físico, né? Por isso muitas vezes a arte está ligado com questões, né, proféticas da Bíblia, né? De anunciar algo que vai acontecer, né? Anunciar algo que talvez nossos olhos humanos não conseguem ver, mas de repente vem algo através da arte, através de uma música, através de uma pintura, através de uma encenação de um teatro, de uma dança. Muitas vezes a gente vê aquela manifestação, aquele simbolismo, né, físico, e de repente mexe algo dentro de nós que depois vai fazer sentido, talvez alguns dias, talvez no mesmo momento, talvez alguns anos depois. Então tem coisas assim no meu coração que funcionam assim, tem coisas que às vezes eu cheiro assim, algum tipo de perfume que me joga lá atrás na minha infância, sabe, tipo... Coisas que... Então, a arte tem esse poder de comunicar através da textura, através do visual, através do que está por trás dela. Então, eu trabalho isso, né? Tipo, eu trabalho na minha arte, vocês vão ver minha estética de pintura, vocês vão ver, muita natureza, muitos animais, pássaros. Mas se você olhar profundamente, tem coisas ali dentro, né? Tem coisas ali que tem total sentido.
O mês passado eu fiz uma pintura ao vivo num evento, inclusive na minha igreja, lá onde eu congrego. E eu sempre pinto colorido as coisas, né? E eu comecei a pintar... O tema do evento era... o nome do evento era Fly, né? E o versículo chave era Isaías, né? Voarão como águias, né? Correrão e não se cansarão, né? Não sei a ordem, estou agora um pouco atrapalhado com a voz aqui, mas todo mundo conhece esse versículo, né? Está em Isaías 50, acho que não, enfim. E eu fiz uma águia, só que meus desenhos são coloridos, sempre são coloridos, né? E eu comecei a pintar a águia e eu não conseguia colorir ao redor dela. Tipo, ela ficou toda branca, assim, ao redor, e a águia azul no meio. Né? E veio, tipo, tava muito nítido no meu coração o vazio, né? Ao redor da águia. E todo mundo que sabe que um dos pontos mais fortes da águia é a visão, né? Ela tem uma visão muito boa, que ela consegue enxergar a sua presa muito de longe e capturar ela. E eu pintei aquela águia e fiz deixei aquele branco vazio, né? E estava muito no meu coração aquela mensagem assim, do vazio, que era algo que eu também estava vivendo naqueles dias, né? Tipo, o vazio, né? A questão de você não enxergar além de alguns, digamos, dizendo fisicamente, além de alguns centímetros, você não consegue enxergar um nevoeiro, por exemplo. Com certeza um nevoeiro deve atrapalhar a caça de uma águia, né? E aquela coisa vazia falava em questão em questão da nossa inércia, muitas vezes, do vácuo a qual a gente se encontra, muitas vezes, a gente não saber para onde ir, não saber qual passos dar. E para muitos, aquele vazio, aquele branco, para muitos pode ser uma escuridão, né? Pode ser uma depressão, pode ser algum tipo de tristeza, algum tipo de confusão, né? Talvez mental, talvez existencial, né? E aí eu pintei aquela parada toda branca, a águia azul, e deixei o branco, remetendo justamente isso, o vazio que muitas vezes a gente se encontra. E eu linkei com um versículo que também está em Isaías, que fala sobre que Deus iria plantar algo e iria nos colocar como um manancial, né? Tipo, ao redor de lugares onde existiam mananciais, né? E iria trabalhar em nosso coração, né? E esse versículo fala sobre sobrenome, né? Sobrenome tem a ver com paternidade, né? Tipo, quem dá o sobrenome, né? Tradicionalmente falando é o pai, né? Então falava sobre paternidade, e muitas vezes nossa falta de paternidade, que eu digo assim, pai, né, pai terreno, ou pai, né, ou algum que representa o pai, faz a gente muitas vezes ficar numa inércia, sem saber qual é a nossa identidade, sem saber para onde ir, né? Eu não consigo enxergar muito além de alguns metros, né, falando uma linguagem emocional, né? E só que foi uma fase da minha vida que eu passei, que eu não conseguia enxergar muito assim além. E aquilo refletiu no momento de uma pintura. Não consegui pintar colorido ao redor daquela águia e durante aquela semana uma pessoa me procurou. Nossa, tipo, eu tinha algo na minha vida, uma tristeza tão profunda que eu me via naquele desenho que você pintou naquele dia. E a pessoa queria aquele quadro para ela porque queria, sabe, porque falou tão forte no coração dela através daquela mensagem. Tipo, então muitas vezes, tipo, a mensagem vem primeiro para o artista muitas vezes vive aquela mensagem e depois acaba refletindo para o exterior, tipo, para as pessoas que estão ao redor, para as pessoas que acessam aquela arte. Então, eu sempre falo que eu sou muito agraciado por Deus com o meu trabalho. Essa questão de ter contato com pessoas, né? O ano passado também, tipo, pintei na casa de um casal, aonde eu fiz uma pintura e o rapaz queria que ele queria porque queria que eu pintasse um rosto de uma mulher africana, né? E eu falei, não, beleza, eu faço, mas tudo dentro do meu estilo, né? Como ele já tinha procurado no meu estilo de trabalho, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, tal. E eu fiz aquele rosto, fiz os pássaros ali, fiz alguns adereços que eu sempre coloco ali e tal. E era um casal jovem, assim, não tinham filhos, né? Estavam morando num apartamento no térreo, assim, e tinha um muro atrás, a qual era acesso deles ali. E aí eu fiz aquela pintura, aos olhos da galera, talvez era uma pintura só estética, que só traria a decoração para o ambiente, mas ela estava carregada de mensagem, né? Eu sempre falo para Deus, faz a tua obra, fala de alguma maneira.
E depois eu falei pro casal, né, ele perguntou, o que é isso, tal, né, e eu faço um simbolismo nos olhos também. Aí eu falei, isso aqui é Jesus, tal, e fui falando, né, tipo, o que significava as coisas, a vida que eu manifesto através das folhagens e tal, e fui falando algumas coisas que tinham algumas coisas mais pontuais que tinham naquela arte. E também aconteceu a mesma coisa, o casal começou a chorar na minha frente, assim, e eles não sabiam explicar o porquê. Eles só falaram que aquilo era um presente que eles estavam recebendo para eles, para a vida deles, para aquele momento que eles estavam vivendo. Eles entenderam que realmente era para eu estar ali pintando. Ele falou, cara, realmente era para a tua arte estar aqui na nossa casa. E por que eu falo isso? Não é para vanglória do artista, nada disso, mas o que eu falo é que nossa arte, nosso trabalho, não precisa ser a arte, pode ser um trabalho comum, né? Precisa ser um espelho. A gente precisa espelhar Deus a todo momento. E mesmo que a gente não está tão bem no relacionamento com Deus, né? Mas sempre procurar, Deus, estou aqui, muitas vezes estou um caco, muitas vezes eu não estou legal, né? Muitas vezes eu não estou não estou orando, muitas vezes eu não estou conseguindo ter uma leitura diária, mas estou aqui, Senhor, estou dispondo o meu trabalho, as minhas mãos, dispondo o meu tempo aqui, que é o Senhor que me dá, tudo é teu, né? O fôlego de vida, o talento, faz o que o Senhor quer nesse lugar. Então, é um espelho. Eu trabalho dessa forma. Então, quando as pessoas olham o meu trabalho, eles começam a enxergar algumas coisas que às vezes nem eu consegui enxergar, sabe? Então, eu gosto de sempre falar também que o lance da identidade, né, visual, né? Se você olhar o meu trabalho, ele tem uma identidade visual bem peculiar. Eu trago uma textura assim no corpo dos animais, o próprio tipo das folhagens em si, mas eu me refiro mais em específico à textura que eu faço no corpo dos animais, né? Eu desenvolvi esse estilo em 2016, é bem recente, tem 8 anos, né? E quando eu desenvolvi esse estilo, eu fazia um outro estilo de arte, quando eu desenvolvi esse estilo foi como se uma chave virasse. E uma certa vez eu estava numa exposição de arte, com alguns quadros meus, e tinha acho que até falei um ano passado, que não sei se cheguei a falar, de um rapaz hippie que ficou olhando a minha arte. E o cara ficou olhando um tempo, ele estava sentado assim num outro lado, assim, ele ficou tempão olhando, assim, tipo, ele parecia paralisado. E eu já tinha trocado uma ideia com ele antes, assim. Ele realmente estava olhando um tempão, assim, ele não conseguia tirar o olho. De repente, ele chegou, uns 5 minutos depois de olhar ali, ele chegou assim e falou para mim, cara, esse trabalho abre portas, tal, ele falou. Daí, tipo, eu já sabia o que ele estava se referindo, né? Mas eu queria saber da boca dele. Eu falei, como assim? Ele falou, eu não sei, cara, é algo espiritual. Um hippie, para vocês terem uma ideia, um hippie falando isso, um cara que, né? Ele falou assim, eu não sei explicar, mas parece portas espirituais, ele falou. Eu consigo só ver portas espirituais nesse trabalho teu. E daí eu falei, cara, isso aí está totalmente ligado com Deus, com Jesus, tal. Então o que você viu não é um engano da tua mente, então está certo, cara, está ligado a portas espirituais. Então essas questões da textura, da identidade visual, eu trago também, trazendo essa questão da identidade, né, de quem nós somos, né? Quem sou eu? Quem é a pessoa que está naquele CPF, naquela identidade, naquela carteira de motorista? Quem é aquela pessoa, na verdade? Quem é você, né? Quem é você dentro do teu coração? Quem é você para Deus? Quem é você para as pessoas, né? Talvez alguns de nós aqui não somos valorizados pelas pessoas, talvez não fomos valorizados, né? Talvez alguns de nós não fomos valorizados pelos nossos pais, mas eu quero te dizer que assim como o meu trabalho acabou ganhando uma identidade que Deus deu, não fui eu que desenvolvi, mas foi Deus que deu nas minhas mãos, e que virou uma chave, você é alguém para Deus, né? Então eu trabalho essa questão na minha arte, eu trago essa mensagem de colocar a pessoa diante daquilo, e de alguma maneira a pessoa ser atraída pelaquela arte, e ela olhar aquilo e depois descobrir que aquilo ali era só um espelho, é só uma estética, é só uma tinta, é só um pano, é só um tecido, é só um pedaço de parede pintada, não tem nenhum poder, mas é só um espelho, né? E a pessoa olha e ela consegue ver algumas mensagens que vêm do alto e que acaba falando com as pessoas. Então,
Para quem tiver mais curiosidade, para quem quiser perguntar mais para mim, eu fui mais nessa direção, conversando com vocês. Eu gosto muito de falar no espontâneo. Eu não preparo nada assim para falar para a galera, muitas vezes. Eu não gosto, é dessa forma que eu trabalho, né? Tipo, até as pinturas ao vivo eu faço na hora, tipo, totalmente na hora. Eu cheguei, encostei o carro, não sabia o que ia pintar. Tipo, na conferência Fly também eu não sabia o que ia pintar. Tipo, eu estava na frente da tela, a galera já tinha começado o louvor. Eu não sabia o que ia pintar, eu peguei o spray e comecei só a sujar a tela. E foi saindo. Então, eu gosto muito de deixar o espontâneo falar e eu não gosto de muitas... Mas isso é uma maneira de eu trabalhar mais livremente, né? Não é errado você preparar, não é errado você se organizar. Mas eu gosto muito de deixar Deus falar e as coisas acontecer. E é isso. Se vocês tiverem mais curiosidade, perguntas, me procurem. Pode pegar depois com a Thaís, com a igreja, no meu Instagram, se quiserem mandar um inbox. Me procurem lá, perguntem e estamos aí. Acho que é isso. Levei um pouquinho menos, né? Gente, incrível. Não, pode continuar aí. Tem pergunta aqui para ti. Beleza. É incrível ver como Deus fala através da arte, como Ele transforma as pessoas, né? Tem 2 perguntas para ti. Uma é, qual é o seu maior desafio em ser artista na atualidade? Eu acho que o maior desafio realmente é essa questão da contramão, né? Tipo, tá tudo muito mais... Era essa a pergunta, né? Só essa, né? Tá tudo muito distorcido, né? Hoje está muito mais claro. Sempre foi distorcido, né? O mundo sempre foi virado de ponta cabeça. Só que agora a gente está vivendo um mundo muito mais... Não sei quantos de vocês percebem, mas tá mais, parece escuro as coisas, né? As coisas estão mais escuras. Você olha para fora... Está tudo mais denso, as coisas estão mais... o mal está mais para fora do coração das pessoas. Parece que está tomando mais corpo, parece que as coisas estão mais palpáveis, né? Então, você ser um artista e transmitir... muitas vezes, tentar transmitir a luz é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, desafiador. E também, uma terceira coisa, é uma honra fazer isso, né? A palavra de Deus diz que até os anjos, né, queriam... entregar a mensagem de Deus para as pessoas, né? Eu não lembro o versículo direito, mas falar algo a respeito disso é uma honra, é um presente a gente poder levar uma mensagem através da arte, através da música, através da dança, através do que Deus te deu, né? De vídeo, de filmes. Eu acho que é algo bem legal. Então, tipo, para mim é um desafio, assim. Então, eu acho que eu resumiria nessa palavra. Legal. E partindo para o nosso tema, a gente queria uma dica do que você faz para descansar. Muitas vezes, eu não descanso. Último tempo, não tenho descansado, confesso isso. O que não fazer? O que não fazer, eu acho que uma coisa essencial que a gente esquece muito é tirar tempo a sós, né? Que eu falo assim, quando eu desenvolvi essa questão de encontrar esse nicho de arte, o traço qual eu estou trabalhando hoje, foram momentos onde eu tinha tempo num trabalho, onde eu conseguia passar tempo sozinho, né? Tipo, eu estava muito comigo mesmo, né? E você saber o que você tem um versículo que fala: ama teu próximo como a ti mesmo, né? Ele faz uma comparação, né? Ama teu próximo, mas como a ti mesmo. Então, não tem como amar teu próximo se você não ama você mesmo. Se você se odeia, muito mais o teu próximo você não vai conseguir amar, né? Então, quando a questão da identidade visual veio, foi em momentos assim que eu estava... claro que isso tem reflexo espiritual, emocional, né? Foram momentos que eu estava sozinho, estava com Deus, e foi descobrir o que realmente eu amo. Porque muitas vezes a gente está correndo, está naquela ritmo, naquela rotina diária, a gente não consegue enxergar, a gente fica estressado, fica hiperestimulado, né, a tela do celular ali direto na frente, né, a gente não consegue descansar, a gente vai dormir, o corpo não consegue descansar naquela noite de sono, você acorda já no outro dia, já tipo acelerado. Então, acho que um ponto essencial é passar tempo sozinho, tipo, deixar, né, o esposo, a esposa, deixar pai, mãe, deixar irmãos, deixar namorado e ficar tempo sozinho, né, e, se possível, muito melhor, diariamente. Legal, gente. Uma salva de palmas para o Fox. Muito obrigada. Ele está fazendo uma live paint aqui do lado, então depois vocês podem conferir.
E agora eu queria chamar a Lídia para a próxima atração.